Sejam bem-vindos! Esse é o terceiro vídeo da série sobre como desenvolver um jogo em 3D. Nessa série vamos ver esses tópicos que escrevi aí na tela. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda demais o canal. Sem abrir a ferramenta não podemos dar continuidade ao nosso tutorial, então vamos abrir nossa Godot, e depois escolher nosso projeto. Aqui dentro da Godot vou abrir nossa cena da fase, e depois vou trazer para a pasta do jogo o modelo do personagem que fizemos na aula passada. Lembrem-se que organização é um elemento muito importante na programação, então criem uma pasta separada para o arquivo. Feito isso, voltem para a Godot. Ela vai fazer a importação do arquivo. Com o arquivo importado, vamos abrir ele escolhendo a segunda opção. Vou pedir para vocês entrarem no Node de animação para conferir se está funcionando, e para também aplicar repetição em algumas animações. Basta apertar naquele símbolo com duas setinhas nas animações que são contínuas, então só não vamos aplicar repetição na animação de dano e morrendo. Vamos remover esses dois nodes que vieram da exportação do Blender. Depois, cliquem com o botão direito no Node Raiz, selecionem Editar Tipo, e escolham Kinematic Body. Vou também precisar de adicionar um node que armazenará a forma geométrica de colisão do nosso jogador, criar a forma geométrica no inspetor, e editá-la. A forma que mais se enquadra à forma do nosso jogador é a cápsula. Podemos usar a rotação disposta no inspetor para ajudar na rotação e posicionamento dela. Para poder encaixar da melhor forma a cápsula em nosso jogador, podemos mover a câmera, alterar a forma de visão, até estar de uma forma agradável. Vou verificar se preciso de fazer alterações nas posições laterais também, depois voltar à câmera original, e escolher salvar nosso personagem em um arquivo diferente. Não podemos salvar no mesmo arquivo pois adicionamos elementos próprios da Godot, e um arquivo de tipo modelo não suporta. Vamos criar uma pasta separada para ele. Também já vamos importar a textura do nosso modelo, que é o arquivo do tipo imagem. Você vai encontrar ela na mesma pasta que estava o arquivo original do modelo extraído. Vou colar o arquivo na mesma pasta do nosso personagem. Após isso vou voltar para a Godot para adicionar a textura em nosso personagem. Agora vou encontrar o node que contém a forma geométrica do nosso personagem, vou no inspetor, remover o material padrão e criar meu próprio. Materiais também são recursos, assim como formas geométricas, e podem ser reaproveitados por outras cenas. Um recurso carrega consigo várias propriedades que podem ser editadas. Os materiais, por exemplo, carregam as propriedades de reflexão da luz, absorção da luz, entre outros. Vamos criar o material e apertar sobre ele para ver essas propriedades. A única propriedade do material que vamos ver hoje é a textura. Vamos em Albedo, apertar em Carregar, e escolher a imagem que acabamos de importar. Caso esse bug também aconteça com vocês, basta salvar e reabrir o arquivo cena do nosso personagem. Agora, na nossa cena da fase vamos apertar no Node Raiz. Depois em File System vamos procurar a cena do nosso personagem, e arrastar até a superfície do mapa. Caso vocês não estejam vendo a sombra do personagem, basta apertar no nosso Node Emissor de Luz, e habilitar as Shadows.
Vamos voltar ao nosso personagem, apertar com o botão direito no Node raiz, e escolher a opção Anexar código. Não precisa fazer alteração nenhuma, apenas apertar em Criar. Começaremos a editar um pouco de código. Primeiramente vou remover os comentários em cinza, e depois definir algumas variáveis para o nosso jogador. Variáveis nada mais são do que espaços na memória para guardar informações. Em todas as linguagens não podemos misturar tipos diferentes na mesma variável, como um tipo número de um tipo vetor. De início vou definir uma variável que vai armazenar a velocidade e outra que vai armazenar os direcionais do teclado que estamos apertando. Depois, vou usar o método padrão da Godot que detecta a interação do nosso jogador, seja por mouse ou teclado, chamada Input. Para começarmos a usar esse método, vamos precisar definir alguns apelidos de teclas nas configurações do projeto. Indo nas configurações do projeto, podemos definir apelidos para as teclas que usaremos no nosso projeto. Isso facilita, por exemplo, o uso de joystick e até botões virtuais para Android. Primeiro damos um apelido para o comando, e depois associamos as teclas que poderão realizar aquele comando. Estou adicionando os comandos de movimentação para todos os lados e associando a W, S, D. Após definir os apelidos para as teclas, vamos tratar nesse método cada botão apertado, e atribuir um valor ao eixo da nossa variável Axis. Podemos usar uma função dentro do parâmetro Event para identificar se uma tecla foi pressionada, e identificar qual foi a tecla pelo apelido. Esse Event é uma classe, e possui funções para tratar as entradas do usuário, então basta depois de filtrar as teclas atribuir o valor ao eixo correspondente. Além de tratar as teclas pressionadas, precisamos tratar as teclas que foram soltas, pois uma variável não se altera sozinha e precisamos parar a movimentação do jogador. Cortei o vídeo para dar uma agilizada e poupar tempo. Conforme vocês podem visualizar, conforme eu solto a tecla referente ao eixo, eu zero o valor do eixo da variável. Agora que temos uma variável com o vetor de movimentação montado, vamos precisar de usar o método Process, que acontece durante toda a vida do objeto, e aplicar a movimentação. Vou usar esse método da Godot para aplicar movimento. Percebam que ao escolher o método, o próprio IntelliSense nos dá as dicas de preenchimento dos parâmetros. O primeiro parâmetro está pedindo o vetor de movimentação, então vou usar a variável que está contendo o vetor de movimentação. No eixo Y deixaremos zerado, pois não queremos que o nosso jogador pule ou voe. Depois de ter colocado o vetor, precisamos multiplicar pela velocidade do nosso jogador. Vou dar uma breve explicada na montagem desse vetor tridimensional. Percebam no inspetor que o eixo Z movimenta para a esquerda e direita, e o eixo X para cima e para baixo, por isso no nosso código o eixo Z está associado ao valor X da nossa variável. Agora vamos adicionar uma câmera para o nosso jogo. Vamos colocá-la como filha do nosso jogador, assim ela vai herdar a posição dele. Quero que ela fique no eixo vertical e negativo, vou posicionar e rotacionar ela para pegar uma melhor visão. Vocês podem apertar nesse botão para ter uma pré-visualização da câmera. Vou cortar até ter colocado ela em uma posição agradável. Caso vocês queiram copiar as minhas configurações, segue aí no inspetor os valores. Percebam que arredondei todos os valores. Acabei de perceber que coloquei o eixo horizontal positivo para as duas teclas, mas uma deve ser negativo. Também precisamos de ir na nossa câmera e colocá-la como ativa e atual. Agora vou fazer a rotação do nosso personagem.
Para isso vou precisar pegar o ângulo do vetor de movimentação usando essa linha de código. Estou descartando o eixo Y pois só queremos a rotação no eixo horizontal. O eixo de rotação horizontal é o Y, então nessa linha estou pegando o Node Armature, depois sua propriedade de rotação no eixo Y, e atribuindo a variável que acabamos de definir. Bem, agora vou partir para as etapas finais. Vou criar um Node de animação para fazer as transições do nosso jogador. Esse Node basicamente controla as trocas de animações. Como ele é só um controlador, no inspetor vamos precisar associar nossas animações para ele, e também criar o tipo de recurso de controlador que queremos. Agora dentro do recurso do controlador, vamos criar uma máquina de estados, e fazer uma conexão com o output, que é a saída, o resultado final. Agora vamos entrar na máquina de estados, criar um misturador, nomear, e entrar dentro dele também. Como o próprio nome já diz, ele é um misturador, então ele combina animações para suavizar a movimentação. Aqui vou colocar as 3 animações do nosso jogador principais, parado, andando e correndo. Conforme o valor varia de 0 até 1, a animação vai ser misturada. Podemos marcar essa animação como ativa no inspetor e definir esse misturador com início automático para ver as animações. Agora percebam que conforme estamos mais próximo de um ponto, que é a animação, mais forte fica aquela animação. Vou fazer algumas alterações aqui no nosso código. Primeiramente vou identificar se algum eixo de movimentação foi pressionado, identificando se pelo menos um deles é diferente de 0. Preciso fazer isso pois se trabalharmos com o cálculo do ângulo com valores zerados, a rotação também ficará zerada quando estivermos parado, e nosso jogador sempre vai olhar para a direita. Também vou criar uma variável que armazenará a velocidade que vamos aplicar de acordo com as teclas pressionadas. Vou adicionar um botão para nosso jogador correr, então podemos usar essa variável para controlar a velocidade caso a tecla esteja pressionada. Galera, eu estou fazendo tudo primeiro para depois fazer o teste e só consertar os bugs que surgirem, senão o vídeo fica longo demais. Após o cifrão vocês devem usar o nome do Node que criamos, não o nome do tipo do Node. Eu deixei o mesmo nome, então na próxima aula vou dar uma revisão para não causar confusão na cabeça de vocês. Também deixei a máquina de estados com o mesmo nome, mas é possível nomear, então cuidado caso vocês tenham nomeado, vocês precisam escrever o nome certo. No inspetor vocês conseguem ver de onde eu tirei o parameters, o nome de State Machine e também conseguem ver os demais recursos que podem ser alterados. Lembram do nosso misturador? Ele não se altera sozinho, vamos precisar novamente de pegar um sub-recurso do nosso controlador de animação. Percebam que tudo que eu estou escrevendo lá entre parênteses são propriedades que constam também no inspetor, e serve para manusearmos os parâmetros em jogo. Queremos que a animação padrão seja parado, então deixamos o ponteiro na posição 0, agora podemos copiar esse comando e colar onde tratamos a movimentação. Podemos usar a variável que controla nossa velocidade como parâmetro para calcular a posição do nosso misturador. Basta pegarmos a velocidade atual e dividir pela máxima. Acho que esses nomes da velocidade estão piorando a compreensão, vou inverter o nome das duas variáveis.
Consegui identificar uma falha minha. Quando não houver nenhuma tecla pressionada, precisamos definir a variável velocidade como 0. Quando houver tecla pressionada, que atribuímos um valor a ela. E outra coisa, não é possível fazer divisão por 0, então quando a velocidade for igual a 0, simplesmente zeramos a posição do misturador. Agora galera, para finalizar o vídeo que já está ficando longo, vamos adicionar uma tecla para nosso jogador correr. Vou associar o botão direito do mouse, depois vamos criar uma variável para armazenar o estado do botão, e no método que cuida das entradas do jogador, colocar o tratamento. Após identificar se algum direcional foi apertado, podemos identificar se o botão de correr também está pressionado para atribuir o valor total da velocidade, ou só a metade. Vamos testar. Como ainda não havíamos testado antes, vamos precisar definir a cena padrão que iniciará nosso jogo. Defina nossa fase e vamos ver. Bem, deveria estar funcionando. A Godot às vezes tem problemas para trabalhar com variáveis que não são explicitamente inteiros ou números quebrados. Basta generalizarmos as duas variáveis de velocidade como números quebrados atribuindo um valor quebrado. Galera, por este vídeo é isso. Na próxima aula dou uma aprofundada nos conteúdos e fazemos uma montagem do nosso mapa. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, ajuda demais o canal. Vejo vocês em breve.